Habilidade 25. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Na Roma Antiga, este deus tinha um lado mais sombrio. Este outro Saturno é um espírito frio, taciturno e vagaroso, inclinado a ataques irracionais de ódio. Cometeu um ato de violência inominável contra seu pai e devorou seus próprios filhos. De todos os planetas visíveis a olho nu dos antigos, Saturno é o mais lento, o que poderia explicar por que é batizado em honra do deus do chumbo. Entretanto, não há como negar que os aspectos mais negativos da personalidade de Saturno refletem o milenar conhecimento dos sintomas de envenenamento por chumbo. Os romanos são engraçados. Embora já soubessem que o contato com o chumbo certamente envenenaria as pessoas, deixando-as estéreis e enlouquecendo-as, qual foi o metal usado para fazer os canos que carregavam a água por seus lendários aquedutos? Vou dar uma dica. O termo plumbing vem do latim para chumbo, plumbum. Qual foi o metal usado para revestir seus famosos banhos? E como adoçavam seus vinhos quando estavam muito amargos? O que usavam para revestir seus barris e panelas? Há alguns historiadores que acreditam que o uso difundido de chumbo foi uma das causas principais do declínio e queda do Império Romano. Por que continuavam usando chumbo, mesmo depois de saberem que era tóxico? Por que o chumbo é tão venenoso para nós? Porque quando entra no nosso corpo, o chumbo imita outros metais, como zinco e ferro, aqueles de que nossas células precisam para crescer e florescer. As enzimas nas células são enganadas pela máscara do chumbo e começam a dançar. Mas é uma dança da morte, porque o chumbo é um impostor que não pode realizar as necessidades vitais da célula. O chumbo também bloqueia neurotransmissores, que é a rede de comunicação entre as células. Interfere com os receptores moleculares, que são vitais para a memória e aprendizado. É especialmente danoso para as crianças. Mas o envenenamento por chumbo não poupa ninguém. Vendo esses momentos da história, você consegue entender a importância de sabermos identificar as implicações biológicas, sociais, econômicas e ambientais que existem quando retiramos ou produzimos materiais e substâncias? Para ajudar a pensar sobre o assunto, é legal lembrar que a obtenção ou produção de materiais e substâncias, tais como minérios, petróleo, metais, sal de cozinha, óleos vegetais, gás natural, água potável, medicamentos, tecidos, entre tantos outros, é extremamente importante para a manutenção da vida e das sociedades. E à medida que conhecemos melhor esses materiais e substâncias, melhor podem ser os processos que obtemos, eliminando ou, pelo menos, diminuindo o impacto sobre o meio ambiente e a vida humana. E tudo isso só é possível quando conseguimos caracterizá-los. Caracterizar é pôr em relevo o caráter de, evidenciar, distinguir, as virtudes que o caracterizam, pôr em evidência o que é característico em. Na química, quando dizemos caracterizar materiais ou substâncias, nos referimos a conhecer e evidenciar características e propriedades que fazem esses materiais ou substâncias serem o que são. Para isso, os 3 níveis de representação do conhecimento químico nos ajudam. Pensado e proposto por John Stone em 1982, os níveis são o macroscópico, o submicroscópico e o simbólico. Já Mortier, para ele, são os 3 aspectos que nos ajudam: fenomenológico ou empírico, teórico ou de modelos, e representacional ou da linguagem. Com o exemplo da história do benzeno, fica mais clara toda essa ideia. Olha só, em 1825, Michael Faraday isolou pela primeira vez o benzeno, que é inegavelmente um marco na história da química. Uma substância líquida à temperatura ambiente, incolor, volátil, inflamável, immiscível em água, atualmente usada como matéria-prima em vários produtos que usamos diariamente, como plástico, tintas, cosméticos, tecidos e medicamentos. Nesta preparação, Faraday, famoso pelos seus estudos sobre eletromagnetismo, realizou a pirólise de óleo de baleia, que produzia gás de iluminação, acetileno, que após ser submetido a forte compressão, originava o benzeno. Pouco tempo depois, 1845,
Mansfield, trabalhando sob orientação de Hofmann, também isolou o benzeno a partir do alcatrão de hulha, procedimento que mais tarde foi otimizado e possibilitou a primeira produção industrial de benzeno. Nesta época, as ideias relacionadas à estrutura dessa substância foram sendo aprimoradas a partir da fórmula carbono 6, hidrogênio 6, que já era conhecida. No entanto, havia ainda muitas dúvidas sobre a estrutura molecular do benzeno. Foi Kekulé, em 1865, que, ao propor uma estrutura de forma de anel hexagonal e, em 1872, ao introduzir a ideia de oscilação ou ressonância entre duas estruturas limites, contribuiu de forma decisiva para a compreensão do problema. É graças a essa caracterização que, hoje em dia, é possível prever implicações ambientais, sociais e para a saúde humana na obtenção e uso do benzeno. Agora, para dar um exemplo de aplicação dessa ideia, dá uma olhada na explicação que o professor Jonathan fez de uma questão do Enem. Olá, como estão? Estamos aqui para resolver uma questão de química orgânica que foi cobrada na prova do Enem de 2012 e que está relacionada com a habilidade H25, anteriormente citada. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios do comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição ou substituição eletrofílica. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas em 1, 2 e 3 são respectivamente. Observando atentamente as alternativas, vamos à resolução. Nesta questão, devemos compreender um pouco sobre mecanismos de reações em compostos aromáticos, bem como a estabilidade dos produtos envolvidos nesses processos. Como toda reação química, estaremos tratando de quebras e formações de novas ligações. Analisando o gráfico fornecido, é possível notar que o produto 2 possui maior energia livre, o que indica que o mesmo é menos estável. Já o produto 3 é o mais estável na reação, já que possui menor energia livre. Deve-se então, partindo da reação entre benzeno e bromo com o catalisador apropriado, indicar a formação de 3 estruturas. 1. O carbocátion, 2. O produto menos estável e 3. O produto mais estável. Formação do carbocátion. A reação apresentada na questão trata-se de uma halogenação de benzeno, feita na presença de um catalisador que é um ácido de Lewis, ou seja, espécie que possui baixa densidade eletrônica. Os catalisadores tipicamente usados são sais de ferro 3 ou alumínio, onde o ânion do sal é o mesmo halogênio que está reagindo com o benzeno. Logo, como a nossa reação é feita entre benzeno e bromo, nosso catalisador será brometo férrico. Os passos para a formação do carbocátion serão apresentados a seguir. Passo 1.1. Ocorre o ataque de um par de elétrons do átomo de bromo em cor preta no átomo de ferro, já que este metal é uma região de baixa densidade eletrônica. Forma-se um composto de coordenação. Passo 1.2. O átomo de bromo polarizado, ou seja, positivo, atrai o par de elétrons da ligação bromo-bromo, tornando o átomo de bromo colorido em azul deficiente em elétrons. Este último sofrerá o ataque de um par de elétrons π do benzeno. Forma-se o carbocátion. Vale salientar a deslocalização das ligações π restantes no íon em busca da estabilização da carga positiva formada. Assim, obtemos a primeira das nossas 3 respostas. Formação do produto 2. O carbocátion é uma estrutura intermediária proveniente do benzeno, onde uma carga positiva se encontra localizada em um dos carbonos do ciclo. Essa estrutura pode sofrer reações de substituição ou adição. O mecanismo proposto para a formação do produto 2 será apresentado a seguir e se trata de uma reação de adição. Passo 2. Um par de elétrons do átomo de bromo do ânion tetrabrometo de ferro 3 ataca o sítio positivo presente no carbocátion. Esse produto é o mais instável, já que não temos a ressonância existente no benzeno. Logo, a energia desse composto é maior, sendo possível relacioná-lo ao produto 2, que é a segunda resposta da nossa questão. Formação do produto 3. O produto 3 é o menos energético, ou seja, mais estável.
Essa estabilidade é proveniente da ressonância existente no benzeno. Assim, devemos propor um mecanismo partindo do carbocátion, onde o benzeno é restituído, para que ocorra a ressonância e a maior estabilização citada. O mecanismo proposto será apresentado agora. Passo 3. Um próton, que é um átomo de hidrogênio ligado ao benzeno, é removido pelo ataque de um par de elétrons de um dos átomos de bromo do ânion tetrabrometo férrico. O par de elétrons da ligação hidrogênio-benzeno reconstitui a dupla ligação no anel, forma-se ácido bromídrico e o produto 3, de nome bromo-benzeno. Vale destacar que o catalisador brometo de ferro 3 é regenerado ao final da reação. Assim, concluímos como resposta correta da questão a alternativa de letra A. Pessoal, então estudamos um pouco sobre mecanismos de reações orgânicas. É um assunto interessante para vestibulares mais exigentes, vale a pena você revisar. Então é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. Será que depois de assistir esse vídeo você consegue caracterizar outros materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção? Experimente! Assista novamente a primeira parte desse vídeo, que trata da história do chumbo, e veja como se sai. Isso vai te ajudar não só a fazer um bom Enem, mas também a olhar de maneira mais crítica e cuidadosa para a obtenção e uso que fazemos de materiais e substâncias.